Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Vamos continuar falando a respeito da reforma tributária e mais especificamente na tal comissão mista que foi constituída lá no Congresso Nacional para fazer um exercício de conciliação da PEC 110 com a PEC 45. Bom, a dúvida que nós temos, ou pelo menos o tema desse vídeo, é o seguinte: a comissão tem um prazo, depois da comissão vai ter a Câmara, depois o Senado. Tudo isso tem uma data que todos os envolvidos nisso estão dizendo que será a data para aprovação da reforma tributária. E essa data da aprovação é no primeiro semestre de 2020. A dúvida é o seguinte: vai dar tempo para fazer tudo o que tem que fazer para chegar lá? Essa é a questão que nós vamos discutir neste vídeo. Até porque sempre é bom lembrar que tudo começou no dia 19 de dezembro, faltavam alguns dias para o Natal, quando Davi Alcolumbre, lá do Senado, falou pela primeira vez a respeito da criação da comissão mista. E essa comissão mista, formada por senadores e deputados, é para unificar os textos da PEC 110, que corre no Senado, com a PEC 45, que corre na Câmara. É exatamente sobre isso que nós vamos discutir, sobre essa comissão mista, para verificar se teremos tempo para aprovar essa tal reforma tributária no primeiro semestre. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, bom, no anúncio o Davi Alcolumbre disse que a comissão teria um presidente, um relator e 30 componentes, desses sendo 15 senadores e 15 deputados. Exatamente, essa foi a composição anunciada pelo Alcolumbre, né? Lá, no dia 19 de dezembro. Na sequência, naquela mesma entrevista, ele falou a respeito do prazo para a conclusão dos trabalhos. Qual que é o prazo que ele disse na época? Bom, seria 90 dias, encerrando, portanto, no dia 19 de março. Vai ser pegado no 19 de dezembro, 19 de janeiro, 19 de fevereiro. Teoricamente, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão mista, naquela época, seria 19 de março. Só que a política tem disso, né? Muitas coisas foram mudadas e tal. Então, vamos dar uma examinada em algumas mudanças que ocorreram do dia 19 de dezembro para cá. Bom, por razões políticas, o colegiado sofreu algumas alterações. O número de componentes aumentou para 50, sendo 25 senadores e 25 deputados, e o prazo foi reduzido para 45 dias. Então, vejam bem, o número de componentes subiu de 30 para 50. E o prazo que era de 90, ele foi reduzido para 45. Essas foram uma das mudanças aí. Bom, essa história foi patinando, e há 2 dias atrás, mais especificamente no dia 19 de fevereiro, ocorreu finalmente a instalação, né? A comissão foi instalada no dia 19 de fevereiro, 2 dias atrás, e o prazo final, né, com os 45 dias, se a gente contar na folhinha, está para o dia 6 de abril. Muito bem, para fazer isso, nós temos que fazer reuniões, audiências, relatórios, votações, de uma série de coisas para ser feito, né? Pois bem, o presidente da comissão, que é o senador Roberto Rocha, ele marcou a data da primeira reunião, né, Júlia? Isso aí, a primeira reunião ficou marcada para depois do carnaval, dia 3 de março, uma terça-feira. Vejam bem, a comissão já está muito atrasada, 2 meses atrasada. 19 de dezembro foi instalada em 19 de fevereiro, né? Os prazos já tiveram que mudar, o número de participantes já mudou, né? E aí, quando vai marcar a primeira reunião, tem um carnaval na frente. Bom, então temos que passar depois, né? Sempre aquela história de depois do carnaval, que seria no dia 3 de março. A grande pergunta que se faz é o seguinte: vejam bem, e depois que esse trabalho, né, de conciliação,
de unificação, e depois que ele foi aprovado na comissão, o que vai acontecer? Bom, quando ele for aprovado na comissão, digamos aí que seja final de março, algum dia disso daí, quando ele for aprovado, o texto, pimba, vai para o plenário da Câmara, né? Lá não são 50, lá são 513 deputados. E lá tem 2 votações, e vejam que é um quórum qualificado, 3/5 tem que votar a favor nas 2 votações. Se for aprovado, né, se for aprovada no plenário da Câmara, o texto conciliado já segue direto para o Senado. E aí vai repetir o mesmo ritual, né? Nessa última etapa, o Senado é a última etapa, casa revisora. Nessa última etapa, também 2 votações com quórum qualificado. Aí vem a pergunta, né, Júlia? Quando essa tal reforma será aprovada? Bom, o objetivo de todos é que a reforma seja aprovada no Congresso Nacional até o dia 17 de julho de 2020, para ser promulgada ainda em 2020. Então a questão é o seguinte: haverá tempo? Será que todo esse trabalho, essas obrigações, todo esse ritual, não só na comissão, como depois no plenário da Câmara, como depois no Senado, será que com todo esse ritual que tem sido cumprido, será que haverá tempo? Bom, a grande dúvida é se o Congresso conseguirá executar todos os atos legais, né? Porque nós temos que considerar que nós estamos num período meio tumultuado, né? Hoje é dia 21 de fevereiro, mas até 17 de julho, que seria o último dia do primeiro semestre legislativo, daí tem o recesso, vai acontecer muita coisa. Por exemplo, semana que vem nós temos o Carnaval, depois nós temos a Semana Santa, nós temos vários feriados, 21 de abril, por exemplo. Além disso, nós temos as festas juninas. Tudo isso corrobora para ir roubando algum tempo, né? Mas, evidentemente, a esperança de todos os atores dessa maratona, digamos, a esperança deles é que realmente seja aprovado. Mas daí vem a pergunta que não quer calar. E se o texto não for aprovado até 17 de julho? O que acontece, Julia? Bom, a partir de 18 de julho vem o recesso parlamentar, que são as férias, e no segundo semestre a realização das eleições municipais. Assim, o projeto ficaria para novembro. Bom, a gente sabe muito bem que tem muito deputado que é candidato a prefeito, tem senador que é candidato a prefeito. Ou mesmo não sendo candidato, ele vai apoiar um candidato lá na região dele, na cidade dele, etc. Né? Tudo isso vai corroborar. Vamos imaginar que até o dia 17 de julho, que é o último dia da legislação do primeiro semestre do Congresso, não se conseguiu aprovar. O que vai acontecer? Bom, tudo bem. Isso fica para o segundo semestre, depois das eleições, né? Ora, depois das eleições, novembro. Né? As eleições serão em outubro. Quer dizer, depois das eleições municipais, os prefeitos eleitos, vereadores, todo mundo eleito lá, seria em novembro o Congresso Nacional vai recomeçar o trabalho. Agora, novembro, em dezembro já tem recesso outra vez, né? Eu acho que se não for aprovado até o dia 17 de julho, é muito provável que isso fique para novembro e acaba ficando para 2021, o que é lamentável, que está tudo preparado para isso. De qualquer forma, vamos torcer, né, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, antes de acabar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês as nossas redes sociais, @netcpa. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no LinkedIn.